Olá, meu nome é Luciana Coutinho e nesse primeiro vídeo do canal eu vim aqui contar um pouquinho da minha história, de como eu comecei a trabalhar com artesanato e como eu cheguei a montar o meu ateliê, né, que é o ateliê Luciana Coutinho. Eu desde criança, eu sempre tive muita aptidão com trabalhos manuais, eu sempre fui de fazer muita coisa, então assim, desde nova, desde os meus 7, 8 anos, eu desenhava, eu fazia coisinha de biscuit. Então, assim, eu sempre tive aptidão, eu sempre tive muita facilidade com esse tipo de trabalho. E eu venho de uma família empreendedora. Meus pais toda a vida tiveram loja, sempre foram de vender alguma coisa ou outra. E eu achava que eu não dava conta de vender, só que eu queria ganhar dinheiro. Acho que eu comecei a fazer assim para vender, eu tinha uns 15 anos. Só que eu queria ganhar dinheiro. Aí o que eu fiz? Eu comecei a fazer algumas coisinhas e tinha uma irmã minha que trabalhava na prefeitura e como tinha muita gente, ela levava minhas coisas lá e vendia. E hoje, inclusive, essa minha irmã, ela trabalha comigo, ela é minha vendedora. Ela sempre comprou minhas ideias, assim, tudo que eu fazia, ela falava, não, pode deixar que eu vendo. E com o ateliê não foi diferente. No dia que eu comecei a montar, que eu chamei ela, ela aceitou na hora. Então ela pegava e vendia essas peças na prefeitura pra mim. E, e eu já fiz chaveiro, eu já fazia chaveiro de biscuit, eu fiz brinco, fiz camiseta personalizada, porta-retrato, eu fazia de tudo. Aí eu tô aqui lembrando que quando eu era mais nova, tinha aquele programa da Ana Maria Braga, né? Note a Note. E eu pegava, eu assistia aquele programa inteiro só para poder ver a parte de artesanato, que eu achava o máximo. Tinha um cara lá que ensinava a fazer bonequinhos de biscuit. E aí ele pegava e fazia Ana Maria com Ouro José e eu ficava fascinada naquilo ali. Ficava fascinada e eu queria por tudo aprender. Eu sei que aprendi assim mais ou menos. E aí eu comecei a fazer os chaveirinhos de biscuit para vender, que era de bonequinhos. Eu sei que dessas coisas que eu fiz, a única coisa ali que tinha futuro foi os brincos, que eu fazia uns brincos personalizados, assim, bem diferente de couro, com pedra, fazia até umas coisas com MDF, era bem diferente. Essa aí teria dado futuro se eu tivesse insistido, mas eu acho que por eu ser muito nova eu desisti, eu não fiquei muito tempo naquilo ali não. Depois eu fui para meus 18 anos eu comecei a trabalhar como promotora de eventos, que também é um trabalho bem complicado, né? Quem trabalha aí sabe tanto que é sofrido, ficar aí de salto, eram umas 8 horas de evento, 10 horas de evento, a gente tinha que ficar de salto, não podia sentar, dependendo da roupa a gente passava frio, fora o assédio que a gente sofre, né? Então foi um trabalho também bem complicado, mas que eu fiquei nele aí dos meus 18 até os 25. E, paralelo, eu sempre ia fazendo um artesanato ou outro para vender. Só que com os 25 anos eu decidi arrumar um trabalho fixo, né, com carteira assinada, porque eu achava que um salário ia me dar estabilidade, né, ter um salário fixo todo mês, saber quanto que eu ia ganhar. Eu achava que ia trazer mais estabilidade para mim, mesmo sendo menor do que eu ganhava, mesmo sendo um valor menor do que eu ganhava como promotora. E aí eu peguei e comecei a trabalhar, arrumei um emprego como telefonista e com menos de um mês o presidente da empresa me chamou para ser secretária dele, uma das secretárias, eu aceitei, né? O salário era melhor, ele sempre foi super educado. Eu encontrava com ele assim, quando ele chegava, eu trabalhava meio período, né? Na época de telefonista, então eu achava que ele era super gente boa, super educado. Eu falei, vamos trabalhar com ele que vai ser legal. E aí, assim que eu passei para a secretaria, eu peguei e comprei meu carro, porque eu já comecei assim a não ter horário para sair. Eu entrava às 9 da manhã, mas eu não tinha horário para sair. Então era longe da minha casa, não dava para eu ficar indo de ônibus sozinha. Eu saía de lá, tinha dia que era 10 horas da noite, então era perigoso. Aí eu peguei e decidi comprar meu primeiro carro. Aí assim que eu comprei o carro, passou alguns meses, ele começou a ser muito grosso com todo mundo, assim, comigo e com a outra secretária. Ele era grosso, ele gritava, ele xingava. A gente sofria, assim, assédio moral constantemente. Eu chorava todo santo dia. Foi um emprego, assim, torturante, que era, sabe aquele emprego, assim, que você começa
quando dá domingo você já fica triste porque vai começar a segunda-feira. Então eu ia segunda-feira morrendo de... Sabe quando você vai trabalhar que você não quer trabalhar? Eu ia de jeito, assim, indignada, falando, não é possível que eu tenha que passar mais uma semana. Então eram 5 dias de tortura para 2 dias de descanso, que era o final de semana. E foi torturante. E eu sei que eu chorava todos os dias. Eu lembro que lá do lado de fora, em frente ao estacionamento, tinha um corredor com várias cadeiras. E quando ele surtava, né, a minha forma, eu sou muito calma, mas a minha forma de pôr pra fora não é responder, não é nada, a minha forma é chorar. Aí eu pegava, ia lá pra fora e eu chorava. Aí eu ligava pra minha mãe, falava pra minha mãe que eu não tava aguentando mais. Aí minha mãe falava assim, minha filha, pede demissão. E eu não queria pedir demissão porque eu tinha comprado um carro. Eu tinha feito o compromisso com o carro. E meu pai e minha mãe, eles nunca tiveram dinheiro, assim, pra poder arcar com... Tipo, de repente cair uma parcela de carro pra pagar. Eu não queria trazer mais esse custo pra eles. Eu já morava com eles, né? Não tinha que ajudar dentro de casa. Então eu não queria trazer mais esse gasto, mais esse custo. E eu peguei e falei, não, eu vou aguentar aqui e eu vou procurando outra coisa. Eu sei que eu fiquei nesse emprego uns 2 anos. Aí, de repente, caiu no colo, apareceu do nada. Uma amiga me ligou, perguntou se eu não queria ir para uma entrevista para secretária executiva. E eu, na hora, nem perguntei como é que era, na hora eu aceitei. E aí eu sei que um dos pré-requisitos era ser bilíngue. E eu não sou até hoje, só português. Só que eu tenho muita facilidade. Eu entendo inglês, eu não sei falar, mas eu entendo bem. E o espanhol super bem, dava pra comunicar tranquilo. E eu sei que eu fui nessa entrevista rezando. Eu rezava, pedi pelo amor de Deus pro cara me contratar pra eu sair daquele inferno. E eu fui bem honesta com o cara que tava me entrevistando, né? Falei que eu não era bilíngue, mas que eu tinha muita facilidade com línguas, que eu entendia muita coisa, mas eu não sabia falar, mas que eu tinha muita força de vontade e que eu iria me esforçar. E ele precisava que fosse bilíngue porque era uma construção, era uma reforma que eles estavam fazendo aqui em Goiânia, e um dos arquitetos, ele era espanhol. E o arquiteto era espanhol e tinha uns escultores, tinha algumas pessoas que vieram da Espanha só para esse trabalho. Então eu ia ter que ter contato com eles, né? Aí eu peguei e expliquei, falei, olha, eu não sei falar, mas eu entendo, dá para comunicar. Na época da minha escola, tinha uma amiga minha que ela veio de intercâmbio do Chile e a gente conseguia se comunicar super bem, eu achando que aquilo ali bastava. E ele pegou e ele acreditou em mim, ele confiou em mim e me contratou. Eu sei que eu saí do outro emprego, tipo assim, com a sensação que eu tava saindo do inferno e indo pro céu. Porque o outro trabalho ele era muito tranquilo, era tipo numa reforma, né? Então, assim, praticamente era só eu de mulher e o resto de homem. Acho que era eu e mais uma escultora e uns 100 homens. E eu fazia o pagamento de todos esses homens aí, ó, vale alimentação, eu fazia de tudo naquele lugar lá. Mas eu gostava muito porque o pessoal era muito gente boa, o meu chefe ele era muito educado. Então, assim, pro trabalho que eu tava antes, pra esse que eu fui, realmente foi assim, uma diferença absurda. Pra esse eu ia trabalhar tranquila, eu gostava do ambiente. Só que tinha uma parte ruim, que nada na vida, né? Não posso falar que nada, né? Mas as coisas não são perfeitas. Aí, só que meu chefe, assim, desde o dia que eu entrei até o dia que eu saí, ele me assediava constantemente. De uma forma bem discreta, mas sabe, quando a pessoa faz uma piadinha, quando ela te joga uma indireta. E eu tentava me esquivar daquilo ali de tudo quanto é forma, porque assim, eu tinha um respeito muito grande por ele. Ele era um cara muito bom, ele ajudou todo mundo naquela empresa. Todo mundo que trabalhava ali, que precisava de qualquer coisa, ele ajudava. Então eu gostava dele como meu chefe, eu tinha um sentimento realmente assim, de muita gratidão. Uma por ele ter me tirado de onde eu estava e ter me dado um emprego decente, né? E outra por tudo que eu via ele fazer. Ele era um cara muito bom. Só que
tinha essa parte ruim de ficar dando em cima, de ficar insinuando algumas coisas. E eu tentava, da forma mais educada possível, falar que não, falava que eu tinha namorado. E ele deixava assim claro que ele não, que uma coisa não dependeria da outra, como não dependeu, eu nunca tive nada com ele, nem por isso eu fui mandada embora. Mas quem é mulher aí sabe, né? Quem já passou por uma situação dessa sabe o tanto que é incômoda, o tanto que a gente fica sem graça. Então, assim, era complicado. Não foi uma situação fácil. Era um emprego bom, eu ganhava bem, mas tinha essa parte que incomodava muito. E quando a gente precisa do dinheiro, a gente acaba aceitando muita coisa, né? Eu fingia assim, muita coisa eu fingia que eu não via, deixava passar, fingia que não escutava. Só que assim, eu fico pensando, a gente fica tão focada, tanto no primeiro quanto no segundo, a gente fica tão focada no problema que a gente não enxerga outra solução, a gente não vê que tem outras coisas que a gente pode fazer. Aí até que acabou o prazo da reforma, acabaram a reforma lá do lugar e eu fui mandada embora. E depois que eu fui mandada embora, eu já estava na minha cabeça há muito tempo que eu não queria mais trabalhar para ninguém, porque eu não queria mais passar por nada que fosse parecido com isso, tanto de abuso, de assédio moral, quanto ser assediada constantemente, né? Mesmo pedindo para a pessoa parar e a pessoa não parar. Então, assim, eu tinha isso na minha cabeça que eu não queria mais. E quando eu fui demitida, eu estava na metade do curso de design de interiores. Eu sou formada em design e eu queria achar alguma coisa que pudesse complementar a minha renda, porque eu estava recebendo o seguro-desemprego, né? E eu tinha uma reserva da rescisão de contrato que dava para me manter um tempo, mas que não dava para eu ficar aí 1 ano sem trabalhar. E como eu já tinha como eu sempre tive aptidão, né, com trabalhos manuais, a minha irmã viu uma amiga dela lá no trabalho dela precisando de alguém que fizesse lembrancinhas para nascimento, e ela pegou e perguntou se eu não faria. Aí, assim, na hora, eu aceitei. E aí eu fiz umas caixinhas de MDF personalizada com tecido e com um sabonetinho dentro. Ficou super bonitinho. Eu tive fiz muitas vendas de lembrancinha por conta dessa moça, porque eu fiz a tagzinha, né, com o meu nome e tal, no telefone, divulguei no Facebook. Aí logo a minha irmã ficou grávida, aí eu falei, não, vou fazer os quadros pro quartinho da Flávia, eu faço. Fiz uns quadrinhos super básico do básico. Eu não tinha ideia de como era fazer um porta-maternidade, de como era fazer um quadro personalizado. A experiência que eu mais chegava perto é igual hoje eu faço roupinha para urso. Quando eu era criança eu fazia roupinha para os meus bonecos. Então assim, eu tinha noção para isso. E aí eu fiz o porta-maternidade assim super básico. Peguei também, postei no Facebook, né? E só como complemento de renda. Tanto que na época eu nem me dediquei a fazer uma página, um Facebook só comercial. Eu postava no meu particular. E aí, como eu postei lá, uma amiga minha da faculdade viu. E ela tinha uma loja, ainda tem, uma loja de kit de berço. Aí ela pegou e foi conversar comigo se eu não queria começar a fazer para os clientes dela. Algumas coisas assim, ela começou a levar para eu reformar. Os clientes já tinham tido 2 filhos, né? O primeiro filho ia lá com um kit higiene para reformar. Aí ela começou a me entregar para eu fazer reformar quadro, reformava tudo que você imaginava. E aí foi dando certo e ela pegou e me ofereceu, no fundo da loja dela tinha uma sala. Ela me ofereceu para eu estar alugando aquela sala e ela venderia as peças para mim e eu faria. Aí eu aceitei na hora, deu certo assim por um certo tempo, mas em alguns meses eu decidi sair e alugar uma loja para mim. Aí eu achei uma loja de rua, né, pequenininha, chamei uma irmã minha, que ela também sempre teve muita habilidade manual, eu tava meio que com medo, né, de ter responsabilidade de um aluguel sozinha. Peguei e chamei essa minha irmã para trabalhar comigo, para ser minha sócia. E aí nós começamos, foi nosso primeiro ateliê, o nome era Ateliê Santarte.
E aí, nessa primeira loja, foi bem na época que começou, e eu ainda com o pensamento, tá? Que quando eu me formasse, eu ia ser designer. Eu não achei que eu fosse ficar artesã. Pra mim, eu montaria meu ateliê na rua, depois eu migraria. Eu começaria a fazer projetos para quarto de bebê, focado só em quarto de bebê. Quando eu comecei a trabalhar, que eu vi que tinha condição de dar certo, na minha cabeça eu ia fazer essa migração, sair de artesã para designer de interiores especializado em quarto de bebê. Aí nessa época que eu aluguei essa loja, foi bem na época que estava começando o Instagram. E foi quando começou essa história assim de famosas divulgarem recebidos, né? Postarem os presentes com o nome. E aí eu peguei e vi que a Ana Hickman estava grávida. Aí eu pensei, né? Eu falei, eu vou tentar mandar para ela um quadro e vamos ver se dá a sorte dela divulgar, dela postar agradecendo. E eu peguei ela assim bem no comecinho da gravidez. E aí deu certo. Eu peguei e fiz um conjuntinho de um quadro maior com uma frase e um quadro pequenininho. E achei o endereço dela, mandei. E ela, tipo assim, ela fez um post super bonito, agradecendo o Ateliê Santarte, né? Que era o meu na época, agradecendo. E eu sei que todos os sites de fofoca repostaram o que ela tinha postado. Aí postaram a foto dos quadros que eu dei pra ela e a frase, o texto que ela escreveu agradecendo. Então, por conta disso, o ateliê assim deu uma bombada na internet, porque até então era pessoas aqui de Goiânia, eram mais focadas em pessoas aqui. E depois disso, eu comecei a atingir muita gente de fora, tanto que hoje eu vendo muito mais para fora do que para dentro de Goiânia. E aí eu fiz isso com vários artistas, eu fiz isso com ela, eu fiz isso com o Thiago Lacerda e a Vanessa Lois, com a Nive Stelman. Da Nive Stelman a gente chegou a conversar por telefone e ela escolheu o modelinho que ela queria, fiz e saiu até na revista Caras. Fiz da Joana Balaguer, da Bárbara Borges, então eu fiz assim para muita gente. E como foi bem no começo dos recebidos, os artistas postavam tudo que eles estavam recebendo, eles iam postando. E isso deu uma bela de uma impulsionada no meu perfil do Instagram. E aí eu comecei a ver que dava para viver de artesanato. Isso assim, no meu primeiro ano de ateliê, como artesã, eu comecei a ver que realmente dava para viver disso. Porque para mim antes era só uma forma de complementar a renda, era só para ganhar um dinheiro extra. Eu nunca achei que alguém pudesse realmente sobreviver daquilo. Aí eu sei que assim, a minha sociedade com a minha irmã também terminei e montei o ateliê Luciana Coutinho, que é o meu hoje que eu não tenho sócio. A minha irmã partiu para a área de... Ela trabalha com artesanato também, mas a área dela é mais voltada para o público masculino e uma área assim bem militar. Ela faz umas peças assim super diferenciadas e que fazem o maior sucesso com polícia, com sargento, coisa de exército. É super legal as peças dela. E aí eu montei o meu ateliê, né, o ateliê Luciana Coutinho, e foi aonde que eu comecei realmente a me dedicar assim. Se eu me dedicava 100%, eu comecei a me dedicar 200% àquilo. Que eu já tinha tirado totalmente da minha cabeça de ser designer de interiores. Eu me formei, tenho meu diploma, mas eu nunca exerci, nunca projetei. Mas o designer me deu uma base muito boa para o que eu faço hoje. Tanto para fazer composições, né, as composições do quadro. Eu tenho muita noção, né, de questão de decoração, quanto na combinação de cores. Então, e quando eu comecei a trabalhar com isso, eu não tinha a menor ideia de como fazer. Tinha alguns ateliês que eu seguia e que eu achava assim o trabalho maravilhoso e eu me inspirava muito neles, mas eu não tinha ideia de como eles faziam para fazer aquela pintura. Eu não conhecia a tinta, eu não conhecia os materiais. E eu procurei, mas eu não achei nenhum tipo de curso que pudesse me ensinar, nem assim, nem para me dar uma base, para falar o rumo que eu tinha que seguir. Na época só tinha coisas assim, era quarto de bebê, era só coisas de MDF, era aquelas coisas coloridas. E eu não gosto, eu gosto de uma linha mais clean, mais sofisticada, com tons mais metálicos, né? Que são
as minhas peças de hoje. E aí eu comecei a testar, comprava material, testava, vi o que dava certo, vi o que não dava, perdi muito material, perdi muito tempo. Então, assim, desde que eu comecei, já são 8 anos trabalhando, nunca fiz curso, aprendi tudo sozinha, aprendi a pintar, aprendi a composição, fazer roupinha de urso, pôr LED nos quadros. Então, assim, aprendi muita coisa sozinha, né? Tudo sozinha. Algumas coisas eu pesquisava na internet, ia na loja onde eu comprava as peças para fazer, perguntava para a vendedora o que ela me indicava, e assim foi. E eu tô contando isso tudo por quê? Porque eu sei que tem muita gente aí que acha que artesanato é só para complementar a renda, que acha que não dá para viver de artesanato. E eu sou a prova viva, que eu também achava isso, e eu tô pagando língua até hoje, porque tem 8 anos que eu vivo de artesanato e eu vivo bem. E eu já consegui realizar muitos sonhos através do dinheiro que eu ganhei com artesanato. Eu lembro assim, hoje eu tenho 35 anos, mas eu comecei a trabalhar com artesanato, eu acho que eu tinha 27, 28 anos. Eu era muito nova. E eu gostava muito de sair. E eu lembro assim, como eu morava com os meus pais, eu não tinha a obrigação assim de ajudar com uma quantia muito grande em casa. Eu ajudava, mas sobrava muito dinheiro. Então assim, eu lembro que a primeira vez que sobrou um dinheiro bom, foi tipo assim, era mais ou menos setembro, novembro. Não, era novembro, outubro, novembro. Eu sei que sobrou um dinheiro muito bom, assim, foi a primeira vez, um salário assim que eu não imaginava. Aí, meu sonho, meu sonho era passar o carnaval em Salvador. Isso era novembro, né? Aí eu peguei, já tinha uma amiga minha que eu ficava assuntando que a gente queria ir, mas nenhum ano dava certo. Aí nesse ano eu peguei e liguei pra ela, falei, bora, esse ano eu consigo ir, próximo ano eu consigo ir. Era novembro, né? Carnaval era janeiro, fevereiro. Aí a gente já pegou e já fechou tudo. Peguei e passei um ano em Salvador. Depois, durante o ano, né, sobrou mais dinheiro. Aí eu peguei, ajudei aqui na casa dos meus pais, coloquei poço artesiano, energia solar, tudo pra ir diminuindo, né, os gastos. E no final do ano, de novo, bora pra Salvador. Aí nós fomos pra Salvador de novo. Então, assim, eu consegui realizar muita coisa. No começo desse ano, eu passei 2 carnavais em Salvador. O ano retrasado, passei no Rio de Janeiro. Esse ano eu não quis mais. Esse ano eu não tava querendo mais carnaval. Aí eu fiz uma viagem internacional que foi para Portugal no começo do ano, que também foi outro sonho realizado. E agora no meio do ano eu consegui dar entrada na minha casa. E eu não imaginava, gente, que isso seria possível com o artesanato. Isso pra mim não passava pela minha cabeça. Então, assim, eu consegui muita coisa trabalhando com isso. E se eu tivesse tido essa visão, assim, se eu tivesse tido essa ideia de poder trabalhar com artesanato lá no começo, quando eu tive aquele chefe que me fazia chorar diariamente, aonde que eu não estaria hoje? Se eu tivesse começado a trabalhar naquela época ali, olha quantos anos eu já não teria trabalhando, já não estaria trabalhando na área, e aonde que eu não poderia ter chegado? Eu estaria há 5 anos na frente do que eu tô hoje, entendeu? Então, assim, às vezes a gente fica tão focado no problema e a gente não vê solução, a gente não consegue enxergar uma solução. E é bem aquela coisa, quando fecha uma porta, né, Deus abre uma janela, só que a gente tem que estar disposta, a gente tem que estar com o olho aberto para poder ver, e eu não estava. E eu hoje, já tem muitos anos que os meus seguidores, o pessoal do Instagram, me pedem para fazer um curso, para dar um curso, para ensinar. Já tive muita gente que quis pagar um curso presencial comigo, mas como o tempo é muito corrido, para mim não compensava eu parar para focar só numa pessoa. E nesse ano, com essa pandemia, uma coisa me tocou. Em janeiro, depois de muita gente pedir, eu já falei que eu fiz meu primeiro vídeo. Eu nunca fui de aparecer. Nesses 8 anos eu não tinha aparecido. E em fevereiro eu fiz meu primeiro vídeo no Instagram, que tá lá até hoje.
falando quem que eu era. E, inclusive, eu recebi muitas mensagens de gente falando que achava que eu era uma senhora, que não achava que eu fosse nova. E aí ainda teve um assim que foi muito engraçado. Falou, nossa, você é muito jovem, você é bonita. Aí eu fiquei pensando, eu falei, gente, então para trabalhar, para ser artesã, a gente tem que ser mais velho. E não tem, não precisa. Às vezes a gente acha, né? Até a minha mãe, é, às vezes acha, assim, a gente conversando, ela acha que a pessoa, quando ela aposentar, que ela vai querer mexer com artesanato. Mesmo me tendo aqui prova viva, ela ainda tem esse pensamento. E eu sei que tem muita gente que tem esse pensamento. E eu tô falando isso porque eu quero, com tudo que aconteceu esse ano, né? Foi um ano muito louco. E eu vi aqui em Goiânia, muita loja fechou. Onde eu vou fazer as compras, né? Que é lá em Campinas. Gente, muita loja fechou. E o meu trabalho, graças a Deus, não foi afetado pela crise que teve aí do corona. A pandemia não me afetou, muito pelo contrário, acho que as pessoas começaram a ficar mais em casa e começaram a observar, a ter mais tempo para ver o que queria, para comprar, pensar direito, né, no que queria para o quartinho. Então, assim, no meu trabalho não tive problema. E eu vi muita gente quebrando, e muita gente me pedindo curso, muita gente querendo trabalhar em casa, não podendo sair. E eu tendo essa facilidade de estar trabalhando dentro da minha casa, a única coisa que eu fiz com essa pandemia foi aumentar o meu estoque. Fui lá nas fábricas com quem eu trabalho, pedi um estoque maior, né? Conversei com todo mundo, o pessoal ia continuar trabalhando com delivery. E a minha parte, assim, não foi afetada. Então, assim, eu vi a necessidade de estar passando o que eu sei para as outras pessoas, para as outras mulheres, né? O meu público é praticamente 100% mulher. Então, assim, tem muita gente que sofre o que eu já sofri, que passa tudo que eu já passei de ter um assédio moral, de ser assediada, de aguentar chefe xingando, de aguentar chefe gritando, de ter que cumprir um horário assim que é desumano, igual. No meu primeiro trabalho eu entrava às 9, tinha dia que eu saía às 10, 11 horas da noite, porque eu só podia sair no horário que meu chefe saía, e eu não recebia hora extra. Ele só pagava uma gratificação e a gente tinha que assinar a folha de ponto como se tivesse saído no horário certo. No meu caso, eu assinava como se eu estivesse saindo às 7, mas eu ainda trabalhava mais 4 horas para frente. E se não quisesse, era mandado embora, sabe? Então, assim, eu sei que tem muita gente que sofre, eu sei que tem muita gente que passa por isso, mas eu tô aqui, eu sou prova viva disso, que tem uma saída. Para aprender a fazer artesanato, não precisa ter aptidão. Eu tive a sorte de ter, que para mim foi mais fácil porque eu tive que aprender tudo sozinha. Mas o intuito de eu ter feito o canal no YouTube e de estar começando a fazer vídeos ensinando é justamente para mostrar uma luz para essas pessoas, que elas não precisam sofrer, não precisa ficar sofrendo. Começa fazendo uma coisinha ali, uma coisinha aqui, vai vendendo, vai sentindo o mercado, vai vendo aonde que você consegue se encaixar. Você não precisa trabalhar focado na parte de criança. Você consegue fazendo as coisas que eu faço, dá pra você fazer decoração pra casa inteira, dá pra fazer pra sala, pra quarto, quarto de adulto. Você só vai ter uma base, você só vai mudar os elementos que você põe, que você monta. Então, dá pra você sentir qual área que você quer trabalhar e o público que você quer atingir. Começa fazendo uma coisa ou outra. Um negócio assim, eu vejo muita gente, eu recebo muita gente, mas muita foto de pessoas que falam assim, me inspirei em você para fazer isso aqui. Gente, seus produtos são muito melhores do que o meu quando eu comecei a fazer, mas muito melhor. Eu vou achar a foto deles e eu vou colocar aqui para vocês verem. Os meus. Ai, meu Deus. Os meus, assim, eu lembro de uma cliente, coitada. Ela me pediu uma coisa, só que eu falei pra ela, eu expliquei que eu tava começando e eu mostrei o tipo de boneco que eu ia usar. E ela aceitou, só que foi uma série de fatores, assim, infelizes que combinou, né, pra dar aquele caos, aquele quadro. E eu sei que ela não gostou. E eu aprendi muito com ela, porque, assim, eu enfiei na minha cabeça, depois desse quadro que eu fiz, que eu ia aprender de qualquer jeito, que eu não ia ter mais cliente insatisfeita. E eu não tive. Mas esse primeiro quadro realmente, oh meu Deus. Então, assim,
A gente aprende com os erros, tá vendo? Tem uma frase assim que eu gosto muito, que feito é melhor do que perfeito. Começa a fazer, começa a aprender, é, faz uma peça, vê aí a média de preço de um ateliê para outro, coloca um valor bem abaixo para você começar a fazer, para você começar a ter experiência. Porque assim, por menor que seja, você ainda vai conseguir ter um lucro. E o melhor, você ainda vai conseguir ter experiência, você vai criar produtos para poder divulgar, né? Cria os seus próprios produtos para divulgar. Eu vejo muita gente pegando foto minha e colocando lá e falando que faz igual, mesmo indicando o meu ateliê. Mas eu não acho isso certo, eu não acho isso profissional, eu acho um absurdo, inclusive. Eu acho que a pessoa ela pode se inspirar nas minhas peças, mas ela tem que divulgar um trabalho que ela que fez, né? Então, comece a fazer. É, tem saída para tudo. Eu vejo que tem muita gente, tem muitas mulheres aí que, por algum motivo ou outro, não podem se ausentar de casa. E o artesanato te possibilita trabalhar tranquilamente dentro de casa. A estrutura, essa semana eu recebi uma pergunta do que precisaria ter para montar um ateliê. Eu comecei tendo uma cola quente, uma tesoura e um estilete. Trabalhava na mesa da cozinha da minha mãe. Aí o primeiro ateliê que eu montei, fui lá, comprei uma porta mesmo. Fui na Leroy Merlin, comprei porta, acho que era R$60 a porta. E encapei ela com couro ecológico. E é a que eu uso até hoje. Eu tenho duas bancadas, fiz um L, duas bancadas em L, para poder me atender. A única coisa que você precisa ter é uma mesa boa. Eu não trabalho com compressor, eu vejo muito ateliê aí falando que trabalha, né? Mas cada um tem seu estilo. Os meus produtos são bem artesanais, são muito artesanais. Eu pinto cada peça à mão, no pincel, até porque eu acho que dá um efeito bonito a marca das cerdas, né? Do pincel na pintura. Quando a gente faz um trabalho de envelhecer, ela fica um efeito muito legal. Então eu gosto de fazer tudo bem manual, então não precisa ter grandes investimentos. Você não precisa investir em nada, na verdade. Você vai comprar aí uma máquina de cola, que eu acho que hoje em dia é difícil alguém não ter, né? Que quebra um galho em casa. É uma máquina de cola, tesoura e o material que você precisar. No começo eu vendia, comprava material. Vendia e comprava material. Eu não tinha estoque de nada. Eu só comprava se eu vendesse. Então, tem tanta possibilidade aí pra gente, basta a gente querer ver. E eu vou estar aqui para estar auxiliando vocês no que vocês precisarem. Eu peço um pouquinho de paciência, porque eu sou nova nesse negócio aqui de câmera. Eu sou muito tímida, eu tô tentando quebrar essa barreira, né? Eu não posso falar que eu sou tímida. Eu estava tímida, estou tentando ser mais comunicativa. Então, vou postar aqui semanalmente alguns vídeos mostrando como é que eu faço algumas peças, né? E eu espero que vocês gostem e que vocês possam aprender comigo. Vou deixar aqui também no link meu Instagram. Tem um canal no Telegram também que a gente pode usar para tirar dúvidas, uma comunidade legal, né? Para ter troca realmente de experiências. Eu sei que eu tenho muita coisa a aprender com vocês também, que a gente nunca para, né? O nosso aprendizado sempre é contínuo. Então eu estou super aberta a dúvidas, críticas, o que vocês acharem que eu posso melhorar, vocês podem me mandar também, que eu vou. Vai ser um prazer estar recebendo. Como eu já recebo tem muita gente que me dá dica. Esses dias, inclusive, eu até recebi uma bronca no Instagram de uma seguidora falando que eu deveria aparecer mais, e eu tenho noção disso e eu tenho tentado fazer isso. E eu também deixo aqui para vocês. Hoje em dia o mercado digital é muito grande e quanto mais a gente aparece, melhor é. As pessoas se identificam com a gente, né? Eu mesmo, na primeira vez que eu apareci, que eu vi as pessoas falando que achavam que eu era uma senhora, gente, eu ri tanto. Eu achei isso o máximo, achei muito engraçado. E como que as pessoas realmente não têm ideia de quem tá ali. E é bom a gente mostrar, né? Quem a gente é, até para passar mais credibilidade para os nossos clientes. Então é isso, ó. Tô aqui pro que vocês precisarem. Segue lá no Instagram, no Facebook, no Telegram, todas as redes sociais, Ateliê Luciana Coutinho. E eu vou estar aqui para estar auxiliando vocês no que vocês precisarem. E se inscrevam aqui no canal, porque
Semanalmente vou estar postando alguns vídeos mostrando de como é que eu faço algumas peças. Eu tenho certeza que vocês vão poder aprender bastante com elas, tá bom? Então, ó, um beijo. Fica aqui o meu carinho, o meu obrigada por vocês me acompanharem e por vocês gostarem do meu trabalho, tá bom? Então, um beijo. Tchau, tchau.